Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar comentando a correção dessa P1 do segundo semestre de 2017 da disciplina de Programação Orientada a Objetos, do curso do C10. Voltando a dizer, para aquelas pessoas que não são alunos do curso ou que são alunos e que não fizeram essa disciplina, recomendo fortemente que parem de ver esse vídeo, tentem fazer as questões antes de visualizar o vídeo para potencializar aí o seu aprendizado. Nesse vídeo eu vou comentar a segunda questão dessa prova, né, dessa P1, todas as informações, os arquivos com respeito a essa prova, vocês podem acessar nos comentários desse vídeo. E nessa prova, nesse vídeo eu vou comentar a resolução da segunda questão. A primeira questão eu já comentei num outro vídeo que vocês devem acessar o link aí. Eu vou colocá-lo acessível em algum momento nesse vídeo. Tá ok? Então eu vou comentar a segunda questão dessa prova. Deixa eu pular aqui. Na segunda questão, dizia o seguinte: considere o trecho do programa abaixo que simula a preparação de uma receita de arroz num programa em Java. Então, algo bastante diferente do que a gente está acostumado aí, né, a ver. E aí, na questão, eu tinha esse código aqui, né? Então eu tenho uma classe chamada ingrediente. Essa classe tem 3 campos, um nome, uma quantidade e uma unidade aqui indicada em litro, gramas, colher de chá e por aí vai, né? Então uma unidade de medida, né, de cada um dos ingredientes. Eu tenho também uma classe receita. Essa classe receita com um vetor de ingredientes, né? Então, ou seja, a classe receita ela contém um conjunto de ingredientes. Eu tenho também o número de ingredientes que estão nessa receita, ou seja, estou imaginando, né, que seria um número que controla a quantidade de ingredientes que esse vetor aqui possui. Eu tenho métodos aqui: aquecer, fritar, ferver, mexer, encerrar, todos eles com uma assinatura, né, e uma possível implementação, com 3 pontinhos aqui indicando que, a princípio, eu não estou interessado nessa implementação. E uma classe principal aqui com o método main, e aí eu iniciando, por exemplo, um primeiro ingrediente dessa minha receita, né, chamado óleo aqui, e aqui eu estou querendo dizer que eu tenho óleo, eu tenho 50 ml, né, 50 mililitros de óleo para o preparo dessa minha receita. Pois bem, essa questão tinha 3 itens e um enunciado aqui embaixo, né? Forneça construtores para a classe, deixa eu afastar um pouquinho para cá, forneça construtores para a classe ingrediente e receita. Forneça ainda um segundo construtor para a classe ingrediente, o qual permite que apenas o nome seja informado. A quantidade pode ser obtida chamando o método estático random da classe math. Como o método retorna um valor na faixa 0,1, multiplica o valor por 100 para obter um valor mais real. O valor na unidade pode ser qualquer. Então vamos por partes. Eu tenho essas classes aqui apresentadas no enunciado e ele pede no início: forneça construtores para a classe ingrediente e receita. Então vamos lá na minha IDE. Eu tenho aqui a classe ingrediente. Isso aqui foi exatamente o que foi dado, né, na questão, no enunciado, e o que eu precisava era, no primeiro momento, criar o meu construtor de inicialização para iniciar campos dessa classe. Então eu tenho aqui a classe ingrediente com os campos nome, quantidade e unidade. E eu tinha também aqui na classe receita, logo abaixo, o construtor para a classe receita. Como eu tenho um vetor aqui e um número de ingredientes, no início eu não tenho nada, né? Então eu vou alocar o meu vetor. E aí, como eu tenho o vetor, preciso informar o tamanho, né, na hora que eu estou alocando ele em Java, então eu estou recebendo um parâmetro aqui de inicialização, que é a quantidade de ingredientes que eu necessito, e esse valor eu estou passando aqui na alocação. E eu estou informando inicialmente que eu não tenho nenhuma quantidade. Alguns alunos não se ativeram a esse detalhe aí de como eu faço essa alocação do vetor dinamicamente em Java, né? E eventualmente alguns deslizaram um pouco nisso aí, mas não foi o tipo de situação de correção que
teve um desconto de pontos muito sério, né? Pelo menos nesse aspecto aqui em particular. Né? Pois bem, e aí no enunciado ainda diz o seguinte: forneça ainda o segundo construtor para a classe ingrediente, o qual permite que apenas o nome seja informado, ou seja, esse construtor ele não vai receber os 3 campos da classe ingrediente, ele vai receber apenas um. A quantidade pode ser obtida, ou seja, que é um dos outros campos, a quantidade pode ser obtida chamando o método estático random da classe math. Esse método ele simplesmente gera um número aleatório, um número qualquer. Como o método, esse método random, ele gera um valor na faixa entre 0 e 1, para ficar um número mais palpável para o que é uma receita, a sugestão aqui era, o pedido, né, era para multiplicar esse valor retornado para random por 100, para se obter um valor mais real. E o valor da unidade, que é o terceiro campo lá da classe ingrediente, ele podia ser qualquer. Né? Então, a implementação desse segundo construtor para a classe ingrediente, ele poderia ser feita dessa forma aqui. Está aqui em cima. Então, eu tenho o meu construtor recebendo apenas o nome. Apenas o nome. E para reaproveitar o construtor que eu já defini, ao invés de eu repetir as atribuições aqui, eu uso esse this. Eu uso esse this que simplesmente vai chamar o construtor de cima, né, já definido. E eu passo o nome, que aí é o nome que está sendo informado, a quantidade, que é o segundo valor, aí eu vou chamar o método random, multiplicar por 100 para obter um valor mais adequado para a ideia de ingrediente. Aqui, como eu estou testando a implementação, eu tive que colocar o int, né, esse cache aqui, porque a quantidade definida lá na classe era inteira, isso aqui não foi cobrado, né, na correção dessa prova, dessa questão. E o terceiro campo é a unidade. Nesse caso, o enunciado dizia que podia ter esse texto qualquer. Né? Então, a implementação desse segundo construtor basicamente era essa aqui. Quem não usou o this, ou quem não tentou reaproveitar esse cara, teve, acho que 1/10 descontado aqui. Porque, na verdade, uma questão importantíssima, né? Quando se fala de OO, a gente está preocupado bastante em reuso. Então, a gente tem que usar todos os recursos, todas as ferramentas, né, da linguagem para reusar tudo sempre que possível. Então eu estou reutilizando esse construtor que eu defini aqui no momento em que eu uso esse this. Isso é bastante importante. Item B. Na classe receita, crie um método chamado adicionar ingrediente, o qual adiciona um ingrediente à receita. Pura e simplesmente, o que eu precisava fazer aqui no item B era isso. O método adicionar recebe o ingrediente e eu preciso colocar esse ingrediente dentro daquele meu vetor. Como é que eu faço isso? Eu inicializei no ingrediente aqui como 0, então a primeira linha eu jogo na posição 0 o ingrediente que eu acabei de passar como parâmetro e jogo, indico, né, que eu tenho um ingrediente a mais, ou seja, eu preparo para adicionar um novo ingrediente nesse meu vetor. Né? Vários fizeram testes aqui com cuidado, né, tiveram cuidado de fazer testes para ver se eu podia de fato adicionar no vetor. Isso não foi cobrado, mas era algo interessante de se fazer. Né? Por exemplo, verificar aqui se a quantidade de ingredientes já não passou do tamanho do meu vetor. Né? Então, se num ingrediente ainda é menor que ingrediente ponto menor que o tamanho, né, eu posso continuar adicionando elementos. Né? Pois bem. O item C pediu o seguinte, considerando o exemplo da criação do ingrediente óleo na main, ou seja, essa última linhazinha aqui, continue a codificação da receita abaixo. Não é necessário codificar os métodos de preparo nem criar nenhum método. Ou seja, eu tinha que implementar usando esses comandos, essas classes, tudo que eu preparei ali, continuar implementando. Então, ali estava 50 ml de óleo, eu teria que definir os ingredientes
e realizar o preparo, né? Usando somente a ideia, né? Somente a chamada para esses métodos aqui. Mesmo sem implementação, a ideia era eu conseguir codificar isso em Java, né? Então, olhando para essa receita aqui, eu começo aqui cebola e alho a gosto, sal a gosto. Então, esses a gostos aqui é o aleatório, né? É passar só o nome do ingrediente e permitir que o aleatório calcule isso aqui. E depois eu tenho as unidades aí de arroz e de água definido. Então, isso é exatamente o que está codificado aqui embaixo, né? Cebola, alho, sal definidos de maneira aleatória, arroz e água aí com quantidades bem específicas, né? Tendo implementado os ingredientes, tendo alocado os objetos referentes aos ingredientes, agora eu tenho que ir para a minha receita. Então eu aloco um objeto da classe receita e aí realizo o preparo, a adição dos ingredientes e a combinação deles segundo o nome desses métodos aqui e o que estava sendo indicado lá na receita. Nessa questão, eu anotei alguns comentários aqui, mas basicamente alguns alunos cochilaram na questão da inicialização do construtor de ingrediente. Basicamente, na hora de implementar esse construtor aqui, alguns esqueceram de colocar as informações para os outros campos, por exemplo, só se preocuparam com o campo nome, esqueceram de quantidade de nome. Vários também deixaram de reaproveitar o construtor de cima, né? Então, algumas falhas aí que foram penalizadas. E um bastante importante, alguns alunos ignoraram a classe receita na hora de codificar esse preparo, né? Isso aí era bastante importante, ou seja, eu tinha que criar um objeto da classe receita, e manipulá-lo, esse objeto, de forma adequada, de forma a expressar o que estava sendo codificado, o que está ali descrito, né, nessa receita aqui. Não precisava ter um rigor absoluto, eu poderia esquecer algumas chamadas aqui, isso aqui não foi exigido. Agora, eu tinha que perceber essa ideia, eu tenho que criar um objeto receita, colocar os ingredientes lá dentro e combiná-los de forma a expressar o que está ocorrendo aqui no preparo desse arroz. Perfeito? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou mais curtinho porque a questão era um tanto mais simples. Um abraço e até o próximo vídeo.